Ficar. Ficar foi uma das palavras em português mais difíceis de entender. Eu sou peruana e cheguei aqui no Brasil em 2005. Na época eu não me relacionava com ninguém porque eu não entendia que tipo de relacionamento era esse. Veja só, para te dar um contexto. Na época no meu país as pessoas não ficavam para namorar, elas namoravam para ficar. Para mim não fazia sentido como as pessoas poderiam se beijar, poderiam se relacionar e depois disso se despediam dando um beijo com amigos e depois se viam na rua com amigos e depois se queriam podiam voltar a se relacionar, a se beijar e isso não ser uma relação, não fazia sentido, não cabia na minha cabeça na época, não fazia sentido como isso não era um relacionamento mesmo que curto, mas para mim era um namoro assim, em flash assim, né? Mas na época eu estava gostando de um cara ao qual eu via todos os dias. Ele tinha muita paciência comigo, de fato, porque não acontecia nada. E estava rolando um clima toda vez que a gente se via. E teve um momento que uma mulher passou do nosso lado e ela olhou para mim com uma cara furiosa. Eu pude reconhecer imediatamente os ciúmes que ela estava tendo. Aí eu olhei pra ele e disse, ela já foi tua namorada, certo? Ela tá me olhando com um cara de ciúmes. Aí ele me respondeu, namorada? Ah, imagina, ela foi minha mais ou menos namorada. Nesse momento eu entendi o que significava a palavra ficar. E eu confesso que eu fiquei muito confusa. Muito mais confusa entendendo a palavra. Um pouco decepcionada, talvez. Eu fui para o banheiro, peguei a caneta que estava meus cabelos enrolados e peguei papel higiênico e escrevi um poema. Mais ou menos namorada. Isso tem significado? Pensando até fico preocupada. Alguns vivem suas vidas mais ou menos como podem, tendo amores mais ou menos verdadeiros. Mas para eles a palavra mais ou menos é tão longa que criaram uma outra mais ou menos semelhante. Ficar. Ficar é uma palavra tão difícil de entender, mas tão fácil de viver. É o egoísmo de consumo. É testar muitos produtos. É criar nova embalagem. É viver. É viver, mas sem compartilhar. Ficar. Ficar é o verbo que conjuga a todo aquele que procura uma vida a meio termo, amando sempre, mais ou menos. Mas lembra que para cada mais ou menos namorada, sempre existirá um mais ou menos homem. Peguei aquele papel higiênico escrito com meu poema, fui até ele e disse, pode limpar a merda que você fez com as minhas expectativas. De lá pra cá, é claro que meus conceitos mudaram, mas nem tanto.